Olá, bem-vindos ao Sempre um Papo, este projeto de incentivo ao hábito da leitura, criado há 37 anos pelo jornalista mineiro Afonso Borges. Esta edição do projeto é patrocinada pela Gerdau, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube tem mais de 500 programas gravados com escritores e intelectuais do Brasil, de Minas Gerais e do mundo, que você pode assistir de onde você quiser e compartilhar com os amigos também. Essa edição está sendo acompanhada pelo intérprete de Libras, que vai conosco até o final do programa. Hoje a gente tem a alegria de receber aqui o compositor Murilo Antunes, parceiro aí do Clube da Esquina, com mais de 50 anos de carreira, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, além de sua carreira literária. Bem-vindo, Murilo. Olá, muito obrigado pelo convite, tá? É uma honra para mim. A honra é nossa contar um pouco mais aqui a respeito da sua história tão bonita e tão importante para a música brasileira e também para a literatura por meio de seus livros de poesia, que são geniais. Murilo, antes da gente iniciar a nossa conversa, eu quero te convidar, e a quem está nos vendo aqui no canal do Sempre um Papo no YouTube, para assistir a um vídeo institucional da Gerdau, que é a nossa patrocinadora. E a gente volta num minuto. Ok. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentivo à cultura local. Agora sim, a gente volta a conversar com Murilo Antunes, que segundo ele próprio, ele tem 2 patriazinhas. Pedra Azul, no nordeste de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, onde Murilo Antunes nasceu em 1950. E Montes Claros, no Vale do São Francisco, onde morou na juventude. É cidadão honorário da cidade de Belo Horizonte, onde reside. Murilo Antunes é letrista da música popular brasileira, parceiro de compositores renomados, com mais de 300 canções gravadas no Brasil e no exterior. A sua trajetória na música e na poesia está registrada no filme Como se a Vida Fosse Música, que a gente vai falar a respeito desse DVD aqui tão lindo e muito interessante a respeito da vida do Murilo Antunes. É também roteirista e redator de propaganda, especializado em marketing político e institucional, e desde a década de 1970 publica seus poemas em antologias, jornais e revistas literárias. Hoje a gente fala sobre o livro Breve Balada para Viola e Sangue, que chega depois dos livros O Gavião e a Serpente e Musa Música. Como ele próprio diz, ele não faz poesia quando quer, mas quando ela quer. É isso, né, Murilo? Bem-vindo de novo. E tem mais um complemento. O Murilo Antunes está entre os 12 melhores letristas vivos da MPV, indicado pela revista Bula, em uma matéria de Wander Lourenço, publicada em 31 de janeiro desse ano, de 2023. É muita história, né, Murilo, que a gente tem aqui para contar hoje. Parabéns pela sua trajetória desde o início. Vixe. O tempo passa, né? Mas é isso mesmo, a gente vive de fazer lembrança, não é isso? A gente vai fazendo lembrança, para ter o que lembrar lá depois, lá na frente. Se é que tem frente ainda, mas vamos lá. Em frente, deixa também um pouco da história, né? Um pouco da sua vivência, da sua poesia. Ali eu queria que você começasse, Murilo, te interrompendo aí, você pode completar também, né, o que você já ia dizer, mas a gente relembrando ali do seu início, lá em Pedra Azul, da sua infância, né?
da sua, de suas lembranças, e isso influencia, eu acredito que sim, né? De alguma forma, na sua forma de fazer música e poesia. Forma, né? De toda forma. Assim, minha infância foi espetacular. Uma cidadezinha pequena, hoje, ela tem 25 mil habitantes, Pedra Azul, e eu acho que é a mais linda do Vale, do Jequitinhonha. E é super linda, assim, é muito conservada, tem construções lá do começo do século passado, e cercado de pedras, de grandes lajedos. É muito muito curiosa a natureza, a geografia de lá. Então, lá eu comecei a minha vida, eu nasci, e a gente tinha essa infância de você brincar na rua, de fazer turma, de ir para o grupo, de ir para a fazenda. Na fazenda de uns parentes que a gente sempre ia. E eu passava férias completas, assim, né? Antigamente eram 3 meses seguidos de férias. A gente nem vinha na cidade. E ali era um espetáculo. A gente ficava brincando com os passarinhos. Essa fazenda me deu muitas lembranças. E tem coisas assim, se você reparar na minha obra, tem músicas, várias e várias músicas, que eu me refiro a esse universo rural, aonde eu tenho assim, algumas canções gravadas por Pena Branca e Chavantinho, Teodoro Sampaio. Esse ramal aí eu gosto muito. E assim, por exemplo, eu desenvolvo muita coisa desse universo junto com meu parceiro querido Tavinho Moura, que compreende bem, conhece profundamente esse universo. E então, mas eu faço isso, essas letras que são para esse lado, exatamente porque eu vivi essa coisa do andar a cavalo, de Bente Altas, assim, Pedra Azul, na minha cidade, era muito comum você estar na janela olhando o movimento, passar uma boiada na rua principal. E eu tinha assim, um sonho ou um pesadelo recorrente. Volta e meia eu sonhava, até depois de grande. Eu sonhava que tinha uma vaca parida no meio dessa boiada e que corria atrás de mim. E bravíssima. E eu pulava numa árvore para poder fugir dela. Sempre tive. Aí o sonho acabava. Foi sempre assim. Eu sonhei isso dezenas de vezes. Entendeu? Para você ver que uma outra coisa importantíssima lá de Pedra Azul foi a convivência com a minha mãe, da onde veio a minha primeira paixão pela música. Ela gostava muito de cantar, ou costurando, ou cozinhando, ficava sempre cantarolando. Músicas de serenata, ou músicas de Noel Rosa, de Assis Valente, de Pixinguinha. Essas coisas que começaram a me levar para esse lado da música. E aí eu fui me acostumando a chegar em casa do jardim de infância, a sentar ao lado do rádio e ficar procurando músicas para escutar. Aonde eu conheci assim, Luiz Gonzaga, por exemplo, que é uma paixão incrível. Tem até um caso. É esse caso que eu ia te pedir para contar, o caso do Luiz Gonzaga. Pois é, menino. Que interessante, Joy. 4 a 5 anos, e eu vi, passou um carro de som anunciando que o Luiz Gonzaga estava em Pedra Azul e queria fazer um show na praça. E ele fazia show pelo Brasil inteiro. Era incrível isso. Ele saía no caminhão dele
junto com um tocador de zabumba e, e o motorista, e eles chegavam na praça da cidadezinha e abria o caminhão, a traseira, e mandava o fole da sanfona. Eu, fã dele, soube que ele estava em Pedra Azul, claro que eu ia dar meu jeito. Pulei a janela lá de casa, fui para a praça, onde ele estava tocando. E eu consegui ouvir umas 3 ou 4 músicas. Mas aí interromperam o show. E o sujeito anunciou lá no microfone: quem viu um menino moreninho, trajando assim assado, então, por favor, trazê-lo até aqui, atrás do caminhão. E assim, interromperam o show, me devolveram para casa. Eu tomei um castigo, né, da minha mãe, do meu pai e tal, mas eu vi Luiz Gonzaga. Foi uma das alegrias grandes, imensas da minha vida. Que virou uma história boa de contar, né? E aí a gente pode dizer que é nessa parte aí de escutar música pelo rádio, desse carinho, desse interesse seu pelo Luiz Gonzaga, desde pequenininho, já inicia ali sua carreira musical, vamos dizer, né? Como letrista, fica essas memórias todas aí que contribuem para a sua trajetória profissional também. E aí você fica quanto tempo lá em Pedra Azul? Não, Pedra Azul eu vivi pouco. Eu mudei de lá aos 7 anos. Uhum. Que eu mudei para Montes Claros, que era uma trajetória comum aos jovens, assim, porque para poder ir completando os estudos. Que Montes Claros já tinha um estudo no Colégio Marista, já era mais gabaritado, assim, vamos dizer. Sua família toda mudou, Murilo? Sim. A essa época, nós éramos 3 filhos. Uma irmã mais velha, meu irmão mais velho que eu e eu. Nós 3, com meus pais, a gente mudou. Em Montes Claros nasceram mais 2 irmãs, que hoje uma mora em Maceió e a outra em Belo Horizonte. E em Montes Claros foi muito incrível, que eu saí de casa um dia, logo que eu tinha mudado, ainda estava morando na casa da minha avó, e eu saí para comprar um cigarro com meu pai. E eu vejo na esquina, no botequim, onde eu ia comprar o cigarro, um sujeito, assim, um cara negro, espigado, com a roupa toda branca e cheio de espelho na cabeça, cheio de fitas coloridas. Era o Marujo. Montes Claros tem uma riqueza popular muito grande. É onde a gente aprende democracia. Porque aí não vale se o sujeito tem dinheiro, se não tem, se é branco, se é preto, se é índio. E eles fazem uma manifestação normalmente no mês de agosto. São as festas as festas de agosto, que aí fazem homenagem a Nossa Senhora do Rosário, e eles desfilam pelas ruas, tocando e cantando, e é muito rico, eles são muito queridos. E assim, quando eu mudei para Montes Claros, era a nossa escola de samba, que tinham 500 pessoas desfilando, ou mais do que isso tudo. Hoje é menor essas manifestações, tem menos pessoas, mas ainda é muito rico. E tem uma narrativa das músicas que é muito espetacular, que conta a história da nau catarinense. Eu não vou contar aqui, que é muito longa. Dos escravos, quando vieram para o Brasil, a história narra isso, através de cantoria. E
e o navio deu uma calmaria, o navio parou no meio do mar, os escravos fizeram um motim, tomaram o navio e chegaram no Brasil os escravos livres. Essa é a história da nau catarinense. E aí acabou, lá no meio do mar, acabou azeite, acabou comida, acabou água e tudo, que foi aonde, quando eles fizeram esse motim. Então, eu adoro as histórias libertárias. Acho que é muito importante a gente saber, principalmente sendo mineiro, onde aconteceram aqui várias manifestações desse tipo, né? E você crescer nesse ambiente cultural, folclórico, né? Conhecer essas histórias que fazem parte do Brasil, de certa forma, influencia na sua trajetória também, né? Como artista, né? Sim. Como compositor. Agora, tem uma coisa. Eu sei que assim, a maior parte das minhas canções, assim como dos meus livros, as narrativas são, vamos botar, são contemporâneas. Não é desse universo rural. Tem grande parte que sim, né? Mas eu sou bem, talvez influenciado assim, por poetas modernos que quebraram aquela quadratura dos versos, as rimas obrigatórias, né? Vamos começar pelo Carlos Drummond, por exemplo, que é um imenso poeta, né? E que, assim como Mayakovsky, que eu sempre adorei, o russo, né? Que sempre falava que o barato dele era a política e o amor, assim como eu acho que o meu também. Meu barato é esse. Eu tento escrever abordando essas duas vertentes da criação. Uhum. Ô Murilo, ainda voltando lá, em Montes Claros, é lá que você conhece também Beto Guedes, que é de Montes Claros. Isso. Beto Guedes é meu amigo de muito tempo. Ele é um craque musicalmente, né? Ele é a música em pessoa. Só que a nossa história é muito maior do que a própria vivência entre eu e ele. Vem dos meus pais, que eram amigos. O pai dele, Godofredo Guedes, que é um artista, foi um artista que pintava quadros geniais e tudo, e uma pessoa que eu conheci bastante, era uma pessoa doce, e um poeta magnífico. As músicas dele e as letras, ele fazia música e letra, eram espetaculares. Pra você ter ideia, quando eu conheci Beto, ele tinha, quando eu mudei logo depois que eu mudei para Montes Claros, a gente se conheceu, a gente se via de vez em quando, e aí ele tinha um grupo de música. Isso estava nascendo também os Beatles, e eles fizeram um grupo e vestiam igualzinho, aqueles terninhos apertados, cabelo de franja, e tocavam as músicas dos Beatles. O Beto devia ter, nessa época, assim, 12 anos, e tocava contrabaixo. E era espetacular. A gente ia assistir o Beto e tal. Mas você tem ideia de quando eu conheci ele? O pai dele era muito amigo do meu avô. Meu avô morava em Montes Claros, em Pedra Azul. E o pai de Beto tocava clarinete, tocava junto com meu tio. Eu tinha um tio Pimenta que tocava saxofone. E eles adoravam tocar nos cabarés lá de Montes Claros e tocar principalmente no carnaval.
o meu avô não gostava, não curtia muito, não curtia política. Em Pedra Azul tinham dois clubes, um do PSD, outro da UDN. E ele não queria que os filhos dele se envolvessem nem com um partido nem com outro. Então ele chamou o Godofredo Guedes, pai do Beto, e o meu tio, para eles tocarem na rua, fazerem, eu acho que foi o primeiro trio elétrico. Era um duo elétrico. E foram tocando, fizeram o carnaval de rua de Pedra Azul. Só que, quando eles chegaram, aconteceu um fato, morreu o pai do Godofredo Guedes. E chegou um telegrama para o meu avô. Ele olhou aquilo e raciocinou lá, não ia dar tempo. Você gastava 3 dias de uma cidade para outra. Então, ele não ia chegar a tempo do enterro e essas coisas. Ele pegou o telegrama e guardou com ele. Esperou o carnaval acabar, chegou na quarta-feira de cinza, chamou o Godofredo, aconteceu isso e isso. Você me desculpe, mas você não ia chegar a tempo. Eu tomei essa liberdade. Está aqui o meu carro com o chofer à disposição para levar vocês a Montes Claros. E meus pesos, meus sentimentos e tal. Tá certo. E assim foi feito. Passado anos e anos, década de 80, de 85, se não me engano, morre o Godofredo Guedes, pai do Beto. A mulher dele, da época, liga para mim, meio apavorada: Murilo, me ajuda, morreu o Godofredo, e eu estou aqui sem saber como é que eu falo isso com o Beto. Ele está aqui em casa, está olhando ali na janela, e eu estou sem coragem, me ajuda. E tal. Aí, automaticamente, eu fui para lá. Cheguei e contei para o Beto que o pai dele tinha morrido, assim como meu avô contou para o pai dele, que o avô do Beto tinha morrido. Eu acho curioso isso, essas coisas do destino, da vida. É uma amizade. Mas eu sou muito falador. Pode é uma amizade bem longa. Não, eu acho interessante a gente trazer essas memórias assim, né, Murilo? Agora vamos entrar na sua poesia, no seu início de como letrista, né? O que veio primeiro? Foi a poesia? Você sempre escreveu? Como que foi esse início aí da sua trajetória na poesia e como compositor? Não, é meio junto. Só que eu fui gravado primeiro do que fui editado. Né? Eu tinha também uma convivência com essa coisa da literatura, não por Pedra Azul, mas de Pedra Azul eu tinha um tio que foi da Academia Mineira de Letras, chamado Nelson de Faria, que fez alguns livros premiados, ganhou prêmio Jabuti, essas coisas. Tem um livro dele muito legal, que chama Tizil e Outras Histórias, que é um livro de contos. Tem um livro dele que chama Cabeça Torta, que é um romance que é muito bacana. Cabeça Torta é uma pedra, lá de Pedra Azul, em formato de cabeça. Assim. E ele escrevia muito bem dessa literatura regional. Mas escrevia, foi assim, reconhecido. Era a única referência literária que eu tinha até então. Aí, no colégio, em Montes Claros, eu tive um professor, um irmão marista, chamado Wagner Ribeiro. Ele é autor de uma antologia da música brasileira, da poesia brasileira. E é uma antologia que tem uma importância muito grande para mim, porque ela chama Poesia no Brasil. E vem lá desde o Padre Anchieta até
João Cabral, Carlos Drummond e tudo, sempre com 2 ou 3 poemas de cada um. É um calhamaço. Mas você tem um panorama da poesia no Brasil. Tem Padre Anchieta, tem Gregório de Matos, e assim vem. E aí que eu me apaixonei pela literatura e pela poesia. Que eu não me dedico a escrever nem romance nem contos. Me acho incapaz disso. O meu pensamento ele flui como em versos, em poesia mesmo. E claro que eu escrevo outras coisas, né? Mas poesia em prosa e poesia pura é o que me é automático em mim hoje, né? E com isso essa antologia me levou para esse campo. Eu comecei a rabiscar uns poemas mas assim muito incipientes e teve aí eu mudei para Belo Horizonte. Danou-se. Aí eu fui. Você mudou quando para Belo Horizonte? Foi em qual período? Na década de 70? 1975. E fui cair no colégio estadual. Aí foi a minha perdição. Porque todo mundo estudava no estadual, né? Dessa geração assim que fez acontecer. Era realmente muito diferente. O estudo e as companhias, o congraçamento. A gente ia, por exemplo, ter aula de história, a gente entravam os alunos dentro de um ônibus e ia para Ouro Preto. Então, gente, aqui que o Tiradentes fez isso, os Inconfidentes aquilo, foi aqui que não sei o quê, entendeu? Então era muito rico esse forma de ensinar. Esse aprendizado, né? Era muito legal. E o estadual era um show, né? Começar pela arquitetura, né? Niemeyer, fazendo lá o mata-borrão, a régua, e o giz, né? Que é a caixa d'água. A gente adorava. E com isso, fazia uma turma muito legal, rapazes e moças e tal, e todo mundo adorava música e poesia. Para mim era o paraíso. A gente, tanto politicamente, a gente era muito militante nessa época, né? Logo, eu estudei lá de 66 a 68, 66, 78. E nesses 3 anos, eu vivi coisas espetaculares. Tive muitos colegas que foram presos pela ditadura, e a gente fazia o elo entre o ensino secundário e o universitário. Era o colégio estadual que comandava, que organizava isso. A gente fazia coisas assim, passava um ônibus, o ônibus da cidade passava na esquina do colégio, a gente parava o ônibus, os alunos todos. Enquanto a gente distraía o motorista, o outro companheiro, colega, pichava no ônibus, passeata, 4 horas, Igreja Boa Viagem. Entendeu? Aí saía o nosso outdoor ambulante, circulando por Belo Horizonte e dando a notícia que ia ter passeata aquela hora, naquele lugar. Uhum. Então, são coisas assim. Uhum. E nessa época que você já começa a escrever poesia, ou você já escrevia, como é que é? Você tem aí o primeiro poema publicado no suplemento literário para ler para a gente, né? Mas é esse que é o primeiro poema assim, mais significante que você considera o seu início como autor? Não, esse é o primeiro publicado. Mas eu fiz um poema logo dessa época, mais ou menos assim, que era uma época que, ao mesmo tempo, a ditadura apertava o país, assim, a gente também tinha as nossas válvulas de escape, era pela droga, pelas artes, era isso tudo. E muita gente embarcou em viagens loucas
e alucinógenas, e alguns nem voltaram até hoje dessa viagem. E eu fiz um poema, esse é dos primeiros mesmo, que eu abordo essa questão. E era concomitante com a ascensão dos Beatles e tal, e tinha uma música que eu adorava, chamada Strawberry Fields Forever. E desde lá de Montes Claros eu já estudava inglês e tudo, e adorava os Beatles, sempre adorei. Assim como faz parte da nossa genealogia do Clube da Esquina, os Beatles, né? Tem uma parte importantíssima. E esse poema que eu fiz se chama Strawberry Fields, é um apelo aos desencantados. Quer que eu fale? Quero. Deixa eu localizá-lo. Um segundinho só. Uai. Ele está difícil de achar? Achei que já tivesse aí na mesa. Não, eu separei ele aqui aqui, achei. Pronto. Aí ele fala o seguinte: Strawberry Fields é um apelo aos desencantados. A cada copo em brinde, lembrem-se, meu coração não é de seda, ele ruge. Não correspondo ao sorriso amarelo de ídolos antigos. Hoje, sei que mitos congelam-se no tempo. Ídolos, idosos. Peço a todos que trocam o dia pela noite e dissipam com um não os males da natureza humana, a todos que se embaraçam nos fios das canções e se dissolvem líquidos nos mares da melodia. Por favor, viajem, mas pousem novamente por perto suas fantasias. Percebam melhor a música, a rainha dos 5 sentidos. Não deixem escorrer a vida por entre lágrimas e alucinações. Só por divagação, façam uma excursão ao eterno e à displicência. Mas voltem, ao menos para cantar uma balada e matar a saudade. É isso. Muito bom. Eu acho que tem esse papel também, né? A poesia de imortalizar um período, né? A poesia, a música, as artes, né? Sim, de narrar, né? Uma sociedade, as influências todas. Eu acho que por isso que essas coisas me atraíram muito, a poesia e a música, né? Porque são relatos. A gente, quando eu falo que eu não faço poesia quando eu quero, mas quando ela quer, é porque a poesia é fruto de observações. A gente observa a natureza, os conglomerados sociais, as reações da sociedade. Tudo isso tem a extrema importância. E a arte tem uma importância extrema, porque ela é a vanguarda da compreensão humana, desse relato. Ai de nós se não houvesse arte. Né? Ai de nós. A gente estava preso até hoje aos grilhões de ditaduras e tudo mais. E aí, entrando nesse período aí da ditadura, foi quando você entra como compositor em parceria com a convite, né, do Cilan na década de 70 também, no período da ditadura. Quero que você conte para a gente um pouco dessa sua estreia aí como compositor. Um pouquinho antes até. 69, quando eu fiz a minha primeira letra para o Cilan. E ele cismou comigo, a gente era amigo, e ele já compunha melodias, e a gente sempre saía junto para fazer serenata, para encontrar, simplesmente para encontrar. A gente foi tecendo uma amizade e tal. Aí ele virou para mim um dia e falou: olha, eu estou com as músicas, com as melodias aqui,
sem letra, você podia fazer uma letra para mim. Uai, assim, não, eu nunca fiz isso. Não sei como seria, não. Eu acho que você está doido. Falou, não, vai. Ele insistiu e eu acabei topando. E ele me deu gravou uma fita cassete. Fita cassete, hein? Falou dinossauros. E aí eu fiz a primeira música que eu fiz com ele, se chama Super-Herói. Essa música aconteceu uma coisa curiosa. Ditadura, 1969. Nós fomos selecionados para um festival em Cataguases. Era um festival audiovisual, com participação, era um festival com participação nacional. Tinha muita gente. O cara que ganhou é o Capinã, por exemplo, que é um grande poeta tropicalista. E a gente foi selecionado. Só que todo mundo duro, né? Estudante. Eu trabalhava em um banco, o Citibank, e eu saí de férias na época desse festival. Peguei o dinheirinho pequeno das férias e comprei a passagem para a minha banda, para a banda que ia defender a música, que era Cirlã na bateria, Beto Guedes no contrabaixo, era Túlio Mourão no teclado e Toninho Horta na guitarra. Tá bom, imagina. Né? Que banda! E tudo isso para a primeira música. Eu estava super feliz e tal. Mas as coisas acontecem assim na música. É um ambiente espetacular, porque não tem assim essa coisa de concorrência, de vaidade. Pelo menos nessa turma que eu achei de conquistar, não tinha nada disso. Então a gente ia por amor à música mesmo, amor à arte. E foi muito legal a nossa participação lá. E eu disse que o Capinã ganhou esse festival. Era uma música muito legal e tal. E ele pegou o prêmio, que eram 10 mil dinheiros. Eu não sei, não me lembro mais o que era. Ele pegou o cheque, mostrou para a plateia e falou no microfone: este prêmio vai integralmente para o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. E ele entregou para o MR8. Então, assim, era uma forma de participação possível que a gente tinha. E aí vem a segunda música que eu fiz com o Cirlã, que era o Vivas a Pátria. Vivas a Pátria. A gente participou com ela no 7º Festival Internacional da Canção, que foi em 72, transmitido pela Globo, para o Brasil inteiro. Então, era a primeira música que ia ser mostrada para o Brasil e tal. E a gente, só que para poder participar do festival, existia uma tal de uma dona rabugenta chamada censura prévia, que nós tivemos que ir ao Rio de Janeiro responder a quase que um inquérito, responder aos censores antes da música ser apresentada, para poder liberar. Censura prévia, né? E nós ficamos umas 3, 4 horas ante esses censores e censoras, respondendo coisas e falando, tentando sair fora. Evidentemente, a gente ia burlar a censura, porque eles eram pessoas, esses censores eram requisitados ou trazidos de outras instituições federais, e
naturalmente, não eram pessoas capacitadas para entender a arte, muito menos para poder ter uma visão de poder censurar a arte brasileira que estava sendo feita naquele momento. Assim como na música, no teatro, na dança, em tudo. Era E aí, no caso da Vivas a Pátria, vocês conseguiram levar ela para o festival e convidaram também Flávio Venturini para interpretar, né, a música. Flávio foi um dos intérpretes dessa banda, né? Que foi aí que eu comecei a fazer música com o Flávio. As coisas foram acontecendo assim. Primeiro a amizade, depois a composição, a criação, né? Com o Flávio... Uhum. E é isso que eu... Pode falar, pode terminar essa parceria. A primeira que eu fiz com ele é a música que é mais conhecida entre as que eu já fiz, né? Que é Nascente, que é uma música que as pessoas têm muito carinho por ela e eu acho isso adorável. Ela é maravilhosa, clareia, né? Isso. Essas histórias maravilhosas que o Murilo está contando aqui para a gente estão nesse DVD, que esse DVD está disponível ainda, Murilo? É Como se a Vida Fosse Música. Então, quem tiver o interesse, tem aqui muitos parceiros do Murilo que dão um depoimento a respeito além do próprio Murilo, né, contando sobre a trajetória dele, que é tão rica. Tem o Tavinho Moura falando da parceria, tem o Flávio Venturini, tem o Milton Nascimento, o João Bosco interpretando uma das canções, Toninho Horta, Lô Borges, Paula Santoro, Vanderly, saudoso Vanderly. Mônica Salmazo. Quem mais? João Antunes, tem seu filho também dando depoimento. Tem meu filho. Meu filho faz a direção musical. Ele e o Flávio Henrique, o nosso querido, que furou a fila e foi para o céu antes. Né? Tem o Fernando Brant, né, também falando assim, depoimento lindo a respeito. Ele fala muito dessa amizade, né, de vocês, e o Tavinho Moura também, achei bem bonito, ele falando assim que fica até em dívida com você, de tão amigo que você é, de tão próximo, né, que vocês são, e da importância que você dá para a amizade. Eu achei interessante quando você fala isso, né, que primeiro veio a amizade para depois as parcerias de trabalho. Exatamente. Esse DVD, você pode colocar o meu e-mail. Quem tiver interessado é comigo mesmo. Eu tenho ainda vários e eu quero que as pessoas conheçam, que é um trabalho muito lindo feito a direção de vídeo é do Fernando Batista, da Noir Filmes, e a produção executiva do Lucas Guimarães. E ele é um trabalho assim, né, uma fotografia muito bem cuidada, e ele começa, por exemplo, lá em Pedra Azul. E nós começamos aqui por Pedra Azul, né? E eu em cena, mostrando a minha cidade, e cada música tem uma interpretação nova, inédita. Esse DVD são interpretações inéditas, que muito me agradam isso. E são coisas assim, onde eu falo poesia com música, que é uma coisa muito legal que eu tenho feito. Eu cheguei agora, há uma semana, e tal, de Uberaba e Uberlândia. Eu fiz 2 shows lá. Eu, Beto Lopes e uma menina chamada, meu Deus... Bárbara Barcelos? Não. Não? Não. É a menina de lá. Bom, daqui a pouco eu te falo. E aí nós fizemos um show em Uberaba e outro em Uberlândia. Só que eu fiz uma coisa que eu quero fazer. Estou achando ótimo estar aqui Sempre um Papo, que muitas universidades talvez vejam esse programa
Eu tenho feito assim, eu pego esse DVD, projeto ele nas universidades e faço uma sessão comentada. Assim que as pessoas assistem, a gente conversa sobre música, sobre ditadura, sobre o hoje, e, as pessoas conhecem a minha trajetória pelo DVD. E a gente debulha, falo poesia e assim vai. É uma coisa que eu quero repetir bastante. Aqui no DVD tem um momento desse assim, que eu achei bem bonito, que eu acho que você está com o próprio Flávio Henrique, com a Mariana Nunes, eles Sim, cantando uma canção e com o você João fala Antunes. isso, e aí você vai recitando, eu acho que é o poema de Belo Horizonte, né? Isso. Se você tem ele aí para falar para a gente? Tenho sim. Tem também o Vitor Santana aí no DVD. Tem o Vitor Santana também. Que é meu parceiro querido também. Tem o Flávio Henrique também. E a gente faz isso. O nosso show normalmente é isso. É a poesia com a música, casados assim. As músicas são sempre as minhas composições, as minhas parcerias, e os poemas são meus poemas e são também poemas do Borges, do Carlos Drummond, que eu vou tecendo durante. É bem legal mesmo. Vamos trazer um pouquinho da sua poesia, então, aqui para o programa, para a gente ouvir um pouquinho da sua voz nos poemas, né? Dá um gostinho aqui para o DVD e para o seu show presencial também. Aqui, esse poema se chama Solo em Noite de Lua. Eu, cheio de música, invado você, Belo Horizonte, e perfuro suas entranhas com a seta envenenada da poesia. Rastejo sobre seu vestido, ó grande dama noturna que me fareja. Solo amor feito agora, entre fios, em suas vias ordinárias, nas dobras de sua carne. Eu e você, cidade feminina, masculina e irmã, parceira dos meus desenganos, cúmplice das minhas descobertas, na penumbra de seus ossos, caminho atrás de sexo e preguiça. Em seus lençóis repousa o gozo secreto estendido nos varais, o mel de nossas células, as marcas de amor. A lua vigia novos atos sob a ponte, sobre a grama, sobre tudo e sobre as camas. Em seus canais escorrem notícias e lodo. Ouça o canto das enxurradas imprevistas e lamacentas. Ouça o canto dos padeiros, dos vigias, a voz das pedras encobertas. Descanse por um momento em sua veloz trajetória e não adormeça. Extraia um canto próprio das esquinas, das buzinas, das minas soterradas sob seus pés. A Serra do Curral, mãe violentada, volta o seu perfil mineral para o longe. O que foi sombra, o que foi serra, hoje é triste vento sem retorno. Eu, cheio de música, invado suas avenidas. Não porto bandeira, nenhuma riqueza comigo. A última lágrima reservo para o fim, Belo Horizonte, quando ninguém mais ferir o seu corpo e você já estiver senil, será tempo de chorar a ingratidão de quem habitou sua juventude. A última lágrima reserve para o fim, Belo Horizonte. É isso aí. Esse poema traduz bem assim como que você faz poesia, né? Trazendo esse lado poético, né? Dos temas que você aborda, mas também as questões sociais, as questões ambientais, que eu acho também que está bem presente aqui no Breve Balada para Viola e Sangue, né? Que eu quero te pedir para falar um pouco também a respeito desse livro, que é o seu mais recente,
Nosso Sim. tempo aqui já está quase no final, eu acho que a gente tem que trazer essa Correr, né? poesia aqui. Esse livro assim, ele é um pouco, ele narra, você pode ler aí essa introdução que eu escrevo, Uhum. porque ela explica bastante o conteúdo desse livro. E é uma síntese. Pode Se falar quiser. você para a gente, eu acho melhor Ele você. não está na minha mão, né? Ah, não, achei que você quisesse falar. Aí está aqui a introdução feita pelo Murilo, ele diz: a devastação criminosa da Amazônia, a dizimação da nossa origem primeva, os índios, pela demora na demarcação das terras, que são sua morada, seu habitat por direito, os crimes hediondos de meninos sem pai, sem mãe, sem pátria, sem quem olhe por eles, o massacre de presidiários comandado pela força militar e política de quem se abstém da humanidade. Permanecem ainda, em pleno século XXI, os atos excludentes, nervosos, dizimadores da inteligência nacional, cerceadores da liberdade essencial. O que fiz são poemas sobre a cruel insanidade dos que se dizem humanos, as bestas feras que ceifaram a nossa progressão com medo da evolução. Tudo continua a se repetir, mas, como disse Fernando Brant, eu ainda tenho fé nesta louca aventura. Esta é a razão desta publicação, para trazer alguma esperança a você, leitor, e a mim próprio. Isso aí. Eu tenho um poema aqui desse livro que eu poderia falar para você, que ele remonta à minha infância também, e há uma visão sobre as coisas que acontecem no Vale do Jequitinhonha. Nem tudo é bonitinho lá, não. É impressionante como que ainda as pessoas conseguem lá criar arte, né? Tem um artesanato que é espetacular, único no mundo, e tem outras, tem tapeçarias, tem coisas assim tão lindas e a par e passo com a miséria, com a dificuldade de grana, de trabalho, de emprego, tudo. E tem uma coisa que me impressionou bastante, que eu comento nesse poema, que as mães mais sem poder aquisitivo, tudo, mais pobres, elas tinham que ir trabalhar, pegavam as crianças, os bebês, os filhos, e davam cachaça para eles, para poder eles ficarem adormecidos enquanto elas iam trabalhar. Isso é verdade. Então, eu escrevi um poema chamado Meninos do Vale, que fala o seguinte: meninos do vale vacilam, quase perdem a cabeça ante o primeiro instante, a nascença. Meninos do vale variam desvairados, recebem desprezo antes até de nascer. Meninos do vale choram estrelas nuas diante o abandono dos céus, maçãs abandonadas a apodrecer, mães esquecidas do amanhecer, mentes enternecidas na marra, estômagos enregelados ao calor da fome. Dizem não os meninos do meu coração. Meninos do vale suportam tristezas, trançam lembranças duras do porvir, materializam a contingência, o inexorável, o desatino, balada de sangue no coração de menino. Meninos do vale pintam os 7, 1000 peripécias, anjos de argila brincam, sacis, curupiras, assombradiços encantados. Esses meninos traquinas trapaceiam, cheiram cola nas esquinas, lágrimas de novena, canto de comunhão. Meninos vadios são raiz irrequieta, a cata de um lugar ao sol. O sol, Deus já lhes deu. O que lhes daremos nós? Vale,
se valem. Meninos do vale valem mais do que pesam. Ponto final. É um poema bem forte também, né? Tem vários poemas aí que tocam demais a gente e são, apesar, né, a maioria foi escrita na década de 90, né, em 93? Sim, porque estavam acontecendo essas chacinas e tudo veio acontecendo, desculpa, vieram acontecendo assim em sequência. Eu assisti um dia na televisão uma notícia falando dos meninos da Candelária, aqueles 12 meninos, né, e tudo. Eu fiquei com aquela coisa assim, me impregnou assim, e para me poder ficar livre dessa angústia, escrevi um poema sobre os meninos da Candelária. Daí, uma semana depois, invadiram lá a terra dos Yanomami, lá em Rondônia, em Roraima, não é? Coisa que está acontecendo agora de novo, mas está tendo alguma temas ação. Contemporâneos, né, de tanto tempo atrás e que voltam a para a gente ver. Assim como aconteceu a chacina do Carandiru, né? Que mataram 111 pessoas, presidiários e tal, e os direitos humanos foram para o espaço, né? E assim foram acontecendo numa sequência muito curta, num espaço muito curto de tempo. E falei, aí a minha forma de reação foi fazendo poema. A minha arma é essa, são as palavras. Não é a arma daquele imbecil que nós tiramos do poder. Certo, graças a Deus. E aí, a gente falou a respeito da Nina Pacheco. Eu quero que a gente cite aqui que já tem um livro novo de poema, né, para ser editado, que é Dança das Coisas, feito em parceria com o artista plástico, grande artista plástico, Fernando Pacheco. Você quer falar um pouquinho a respeito desse projeto de vocês? Quero sim. Eu estou trabalhando nesses 2 projetos. Esse está pronto, que eu fiz com o Fernando Pacheco. Dança das Coisas, que são poemas, são versos curtos, que aonde eu vou narrando um pouco essas coisas que a gente esquece no caminho, deixa na gaveta de um hotel, perde pela estrada da vida, né? Eu fui relatando isso, e essas coisas, e a dança das coisas. O Fernando Pacheco fez um trabalho magnífico, que ele foi para a praia, ele tem uma casa lá em Saquarema, e ele foi fazer, como que ele iria ilustrar isso? Ele saiu pela praia e foi catando lixo. Assim, uma Nossa Senhora toda arranhada, uma carcaça de peixe, e foi fotografando. A Nina foi fotografando para ele, e ele achou nessa caça dele uma moldura vazia. Só a moldura. Então, ele pegava esses objetos, colocava dentro da moldura e fotografava. E isso é a ilustração do livro, sempre com areia por baixo. É uma alusão que a gente faz a esse desperdício também, a essa judiação com o meio ambiente, né? O povo joga tudo na praia, na esquina, nos bueiros, aí dá enchente, eles não sabem por que acontece, né? E por aí vai, é um pouco, ele é poético, sim, mas é também um pouco didático. Esperamos que apareça algum editor para a gente botar esse livro nas escolas, para as pessoas espalharem. E o outro projeto... O Cabeças da Hidra. As Cabeças da Hidra. Exatamente. E esse é um projeto que eu tenho muito carinho com ele, que é
é uma revelação. O sobrenome, o subtítulo dele é Inspirações e Memória, aonde eu conto coisas da minha vida, acontecidas na minha profissão, na minha vida pessoal, conto coisas, faço observações sobre as comunidades nas quais eu vivi, convivi, passeei, tive reflexões sobre isso, meus aprendizados ao longo da vida. E são narrativas curtas, poesia em prosa. E está muito curioso. Assim, cada vez que eu escrevo mais um pedaço, eu me lembro de outro, e assim vai. Eu quero chegar agora, ver se eu consigo editar esse ano. Se tiver um editor benevolente que me queira, eu gostaria muito de publicar esse livro também, porque ele é uma narrativa de geração. Se você ler esse livro, você vai perceber bem em que tempo eu vivi, e talvez eu viverei ainda aqui. Maravilha. Murilo Antunes, nosso tempo que acabou, eu quero pedir para você... Que pena. Voa, né? 1 hora já e a gente tem tanta coisa para contar, mas eu acho interessante né, esse livro novo aí que você está propondo lançar, que traz um pouco da sua trajetória, e é isso que você falou, né? Que conta também a história de uma época, né? Que fica aí registrado historicamente, didático para a gente, além de conhecer mais o seu trabalho. Esse DVD que eu recomendo muitíssimo, eu acho que te procurar também pelo seu Instagram, né, e conversar com você por lá é interessante. Não, eu sou ruim de Instagram. No e-mail? Qual que é o e-mail, então, que a gente deixa? Murilo Antunes Murilo, @gmail.com. Então tá fácil. Murilo Antunes Murilo, @gmail.com, para solicitar aqui o DVD, fazer a compra do DVD do Murilo. E aí eu vou te pedir para fazer suas considerações finais. Desde já eu te agradeço muito, né? E grata também pela sua trajetória, pelas composições maravilhosas que tanto enchem nosso coração, nossa vida de alegria. Obrigada, fico Murilo. Muito feliz, viu? Adorei. Você é uma boa perguntadeira. E quero deixar aqui um abraço imenso para o Afonso Borges, meu amigo. A gente é amigo de muito tempo. Já vimos acontecerem coisas no Arco da Nova durante a vida, né? Quero deixar um abraço para ele e agradecer de novo o convite, e põe uma musiquinha aí das nossas, né? Para ficar mais gostoso. E se a gente fechar com poesia? Quer fechar com uma poesia? Pode ser. Tem um poema aqui curto, que é melhor. Um poema que tem muito tempo que eu fiz. Ele é pequeno, mas a gente não sabe de onde vem as ideias de poesia, né? Mas esse eu me lembro que eu fiz, era de madrugada. Eu gosto da noite, tudo. Eu estava sozinho e estava tomando alguma coisa alcoólica que eu gosto, não tenho vergonha nenhuma disso. E me veio essa ideia, porque escutei ao longe assim, o choro de uma criança. Era madrugada. E eu fiquei pensando naquilo, e escrevi o seguinte. Esse poema se chama Vigília. Pouco a pouco a cidade se apaga. Postes, janelas, mendigos adormecem sob as marquises. Diviso daqui o poeta solitário, a registrar ranhuras e tristezas. Espero o sol, que não chega para me engolir. Escuto um som desesperado. Pare, ouça, repare melhor. É só uma criança faminta ou o mundo gemendo às
próximas gerações. Ponto final. É isso. Com esse poema, Vigília, a gente encerra essa conversa de hoje com o compositor, poeta Murilo Antunes. A gente agradece você que nos acompanhou aqui no canal do YouTube do Sempre um Papo. Aproveito para te convidar a se inscrever. A gente está chegando a 100 mil inscritos aqui no canal. Já estamos com a meta de ultrapassar esses números aí ainda este ano, que o Sempre um Papo está com 37 anos e já na campanha do rumo aos 40 anos. Grata, Murilo, pela sua companhia e a você que nos assistiu aqui e fique à vontade para curtir os demais programas que estão aqui no canal do Sempre um Papo. Junto a esse tem mais de 500 que você pode assistir a qualquer momento. Obrigado mais uma vez. Eu queria só um toquezinho, porque as pessoas, para conhecerem mais profundamente o meu trabalho, além dos livros, as músicas, tem um playlist no Spotify, que lá tem uma coleção de 150 músicas, que dá para ter uma ideia do meu envolvimento com isso e dos caminhos que eu tomo na música. Tá bom? Ai, que maravilha! É só procurar Murilo Antunes, então, no Spotify. Murilo Antunes no Spotify. Isso aí. Perfeito, então tá dada a dica e até breve.